Então, mais uma vez, muito boa noite a todos e bem-vindos às Jornadas da Biodiversidade. As jornadas estas que são organizadas pela página Biologia Factos e pela Associação Lorambi. Nesta noite, trazemos uma palestra sobre um projeto de fotoarmadilhagem que pretendeu confirmar a presença do gato montês, ou também conhecido por gato bravo, que é o Felis silvestris, nas terras de Sicó e Serra da Lousã. Durante um ano, os presentes oradores, que são cá hoje, um biólogo e um guia turístico da natureza, procuraram por estas terras este rato felino. Sejam muito bem-vindos, Manuel e Alberto, e muito obrigado pela vossa presença nesta noite. Podem dar início à vossa palestra, que creio que será incrível, dado o tema super interessante. Obrigado. Alô, alô, boa noite a todos e obrigado, muito obrigado pelo convite. Ok, vamos então dar início. Como vocês já bem disseram, eu e o Alberto trazemos-vos aqui um bocadinho do projeto em que nos lançámos em janeiro de 2020, do ano passado. Mais em concreto, lá está o projeto da busca pelo gato montejo, o gato bravo, nas terras de Sicó e Serra da Lousã. Para aqueles que não estejam muito bem situados geograficamente, Terras de Sicó e Serra da Lousã são duas macro-regiões aqui no distrito de Coimbra e também apanham um pouco do distrito de Leiria. Contar-vos um pouquinho da história que deu origem a este projeto. Eu conheci o Alberto há 3 anos atrás e vim a perceber que tanto ele como eu estávamos, sem termos conhecimento disso, a fazer fotoarmadilhagem na mesma região. Ou seja, estávamos os dois a colocar câmaras de registro de fauna selvagem na região de Coimbra Sul, sem termos conhecimento disso, e em duas áreas até bastante próximas. Em conversa com o Alberto, fiquei a perceber que ele estaria a registar espécies muito semelhantes àquelas que eu também estava a registar, nomeadamente javalis, veados, corsos, raposas, texugos, ginetas, fuinhas, neste tipo de paisagem que conseguem ver aqui, que é basicamente um conjunto de elevações sob solo calcário, elevações suaves, cobertas por bosques muito diversos, florestas mistas, compostas por pinheiro bravo, pinheiro manso, carvalho português, carrasco, madronheiro, e nós estávamos basicamente, lá está, a registar o mesmo leque de espécies. O Alberto convidou-me a ir conhecer a zona onde ele estava a armadilhar, eu convidei-o a vir conhecer a zona onde ele estava a fazer, e após isso, eu após refletir sobre de que maneira é que nós podíamos congregar estas duas atividades que estávamos a desenvolver em paralelo, eu propus ao Alberto lançarmos uma busca direcionada ao gato montês, uma vez que era provavelmente a espécie que nos faltaria encontrar aqui nesta região, uma vez que todas as outras, aquele leque mais clássico, tanto eu como ele já tínhamos conseguido registar e com alguma consistência. Provavelmente a espécie que estava a aparecer até menos seria eventualmente a doninha. Como esta zona está assente sob solos calcários, não existem cursos de água de superfície com grande expressividade, por isso não tínhamos aqui lontra. A única espécie que nós ainda víamos como alguma possibilidade de vir a poder registar era mesmo o gato bravo. E nesse sentido, eu propus então ao Alberto lançarmos uma busca direcionada a esta espécie aqui na região. Só para vos situar aqui, esta é a região de que vos falo, a sul de Coimbra. Estes dois print screens que aqui estão fazem parte da última versão do Atlas dos Mamíferos de Portugal e podemos ver os registros que são conhecidos da ocorrência de gato bravo na região. Conseguem ver aí a legenda, temos registros antigos, registros recentes, e aqueles que têm uma bolinha são aqueles que foram efetivamente confirmados. Conseguem reparar aí nesse grande vazio que existe na região onde nos propusemos a procurar a espécie, e foi precisamente este vazio aqui que nos deu aquele impulso para perceber se
esta falta de registros se deveria a uma falta de amostragem ou efetivamente ao desaparecimento da espécie aqui nesta região. Nós tínhamos, através de relatos de terceiros e de literatura, conhecimento de que os últimos registros da espécie aqui nesta região datavam de há cerca de 30, 40 anos atrás. E daí para a frente, a espécie aparentemente teria desaparecido da região. Então nós achámos por bem lançar aqui uma procura mais intensa, mais direcionada, para perceber se efetivamente a espécie tinha desaparecido da região ou se seria apenas falta de procura e de amostragem. O gato bravo, um dos grandes desafios é nós percebermos e sabermos diferenciá-lo de um gato doméstico ou de um gato asilvestrado, uma vez que existem gatos, não o gato bravo, que têm fenótipos muito semelhantes a indivíduos puros desta espécie. E isso levanta alguns desafios de identificação, nomeadamente quando estamos a falar de fotoarmadilhagem, porque muitas das vezes os animais não entram na câmara com as condições de luz ideal ou na posição ideal. Portanto, devemos principalmente atentar sobre o porte corpulento dos indivíduos desta espécie. Possuem uma pelagem densa e riscada, com riscas escuras onde dominam os tons cinzentos e acastanhados. O focinho é mais curto e a cabeça é bastante volumosa. Tem 2 listras marcadas na região da bochecha. Os olhos são grandes e geralmente têm cor esverdeada. Eles possuem uma linha dorsal escura que vai do final do pescoço até ao início da cauda. E depois conseguem, uma das características muito distintivas é uma cauda grossa, com pelagem densa e arredondada na ponta, onde podem ver entre 3 a 5 anéis negros que normalmente estão muito bem definidos. Aqui podem ver 3 ilustrações que mostram um bocadinho a complexidade na distinção desta espécie. No entanto, conseguem ver aqui as principais diferenças entre um gato bravo puro, um híbrido e um gato doméstico com fenótipo tabby, que existem bastantes e que às vezes quando entram nas câmaras mais longe ou com condições de luz fracas. A meio do projeto, curiosamente entrou-nos nas câmaras um indivíduo com as características deste híbrido que aparece aqui no meio, que quando nós vimos as filmagens na câmara pela primeira vez, nos levantou obviamente muito entusiasmo, mas rapidamente nos apercebemos que era um indivíduo, no mínimo seria um indivíduo híbrido, se não mesmo um gato doméstico ou silvestrado, porque tinha, por exemplo, as patinhas brancas, a risca nas costas não era muito bem definida, tinha outras 2 listas secundárias paralelas, a cauda era bastante fina e as listas não eram muito distintas, o porte também o animal era menos corpulento. Portanto, rapidamente nos apercebemos de que não era um gato bravo puro, até porque, curiosamente, ele apareceu precisamente numa das localizações, numa das câmaras mais próximas de uma zona mais fragmentada, com presença humana, com algumas casas e quintais. Levando isto um pouquinho mais a sério, esta é uma das metodologias e alguma informação compilada que temos relativamente à distinção de um gato bravo de um gato doméstico ou asilvestrado. Podem ver aqui, isto é uma metodologia que trouxemos do Reino Unido e basicamente baseia-se na observação das diferentes características mais distintivas e depois de modo a obter aqui um ranking que permite então atribuir ao indivíduo observado o estatuto de gato bravo, um provável híbrido, ou então um híbrido já de 2º ou 3º grau, ou um gato doméstico. Então, passando à prática, onde é que nós fomos procurar o nosso gato bravo? Não foi nas nossas casas, não foi no meio da cidade, também não foi em campos de agricultura intensiva, a perder de vista, também não foi nos intermináveis eucaliptais que infelizmente nesta região ocupam milhares de hectares, foi sim nas zonas ainda mais bem conservadas que resistem aqui na envolvente da região de Coimbra, nomeadamente
zonas de mosaico misto, bem conservadas, com bosques nativos, pastagens ou clareiras, com árvores maduras e troços de linhas de água bem preservados. Nesse sentido, vou enumerar-vos aqui as características de habitat que são mais privilegiadas pelo gato bravo. Como já vos tinha dito há pouco, um mosaico de paisagem rico e diversificado, a paisagem pouco fragmentada e com baixa ocupação humana, ou seja, é de evitar zonas com estradas muito movimentadas, a paisagem muito recortada, uma ocupação humana e muitas povoações, isso é de evitar, ou seja, privilegiar zonas mais remotas, mais selvagens, com uma diversidade de habitats nativos razoável e boa qualidade de habitat, nomeadamente bosques bem conservados e com pouca perturbação humana, a existência de árvores maduras, nomeadamente folhosas, e depois a existência de espaços mais abertos, clareiras, pastagens ou lameiros, que acabam por ser o habitat de caça de eleição do gato bravo, porque são as zonas que lhes permitem mais facilmente caçar as suas principais espécies, alvo, nomeadamente roedores e lagomorfos como o coelho bravo, que infelizmente aqui na região está a passar por um mau bocado devido às doenças virais e pelo menos durante este projeto de busca pelo gato bravo foram muito poucos os coelhos que nós conseguimos registar. Então, aqui está uma das zonas onde nós andámos à procura do gato bravo. Como podem ver, a cidade de Coimbra ali mais a norte, e o maciço de Sicoalveiazer é um maciço sob solos calcários que se estende de norte para sul, desde quase Coimbra Sul até à zona de Alveiazer. Acaba por ser aqui uma das zonas mais bem conservadas, porque o eucalipto não se dá muito bem em solos calcários, portanto este maciço calcário acabou por escapar um pouco à plantação intensiva e desenfreada de eucalipto, e acabamos por ter aqui nestas zonas excelentes bosques mediterrâneos, carvalhais de carvalho português espetaculares, e também zonas muito interessantes de agricultura ainda tradicional, com olivais e vinhas bem integradas na paisagem. E temos ali a nossa segunda área, onde procuramos o gato, que é a segunda área também mais bem conservada aqui na envolvente de Coimbra, que é a Serra da Lousã, esta já sob solos xistosos, sob solos ácidos, com declives mais acentuados, tem o ponto mais alto no Pico do Trevinho com 1200 metros, portanto, o Sicó corresponde a elevações bastante mais suaves, a Serra da Lousã apresenta desníveis mais acentuados e encostas bastante mais íngremes. Aqui dominam principalmente bosques de carvalho e castanheiro e linhas de água abundantes em água. Esta foi mais ou menos a distribuição das nossas câmaras no maciço Sicoalveiazer durante este quase ano e meio, portanto conseguem perceber aqui mais ou menos o tipo de cobertura que fizemos da região, que consideramos que nunca é suficiente, mas que foi bastante razoável, uma vez que permitiu aqui cobrir um pouco toda a área definida e mais bem conservada. Esta é a distribuição dos nossos locais de armadilhagem fotográfica na Serra da Lousã. Dar-vos a conhecer aqui um pouquinho daquilo que encontramos no terreno quando estamos a colocar as câmaras. A Serra da Lousã podemos dividi-la em vários setores ou várias micro-regiões. Uma delas, e onde apostámos bastante na armadilhagem, é uma zona espetacular chamada o Vale de Nogueira, na Serra da Lousã. São encostas incríveis com coníferas e folhosas. A grande maioria destes bosques foram plantados durante o Estado Novo, portanto não são florestas 100% espontâneas e 100% nativas. Encontramos arborizações com carvalho americano, com abeto, com pinheiro silvestre, mas são plantações bastante harmoniosas e bastante bem feitas, na medida em que se enquadram perfeitamente na paisagem e permitem o estabelecimento de espécies nativas no interior destes povoamentos e acabam por ter uma biodiversidade espetacular. Aqui mais uma imagem destes bosques, que ficam incríveis no outono, principalmente pela cor que conferem os castanheiros e os carvalhos americanos. Isto é o habitat de eleição do corso,
chamam-lhe o duende das florestas, e estas florestas acabam por ter assim uma ambiência mística espetacular, e o corso é muito abundante aqui nestas encostas. Por outro lado, os Penedos de Góis, também na Serra da Lousã, acabam por ter aqui um enquadramento bastante distinto. Correspondem a uma crista quartzítica com orientação sul-norte e nas suas vertentes estabelecem sobretudo pinhais de pinheiro bravo, mas também alguns bosques de castanheiro nas encostas viradas a norte e azinheira nas encostas viradas a sul. É bordejado por linhas de água incríveis, fazem lembrar quase aquelas linhas de água que conhecemos do Gerês, nomeadamente a Ribeira da Pena. É uma ribeira espetacular que vale a pena ser visitada. Aqui uma imagem de uma zona de bosque de folhosas na bordadura da Ribeira da Pena. Outra zona de vales recônditos e sombrios e com muita abundância de água é a Pedra da Ferida, também na Serra da Lousã. Foi outra zona onde também procurámos o gato bravo, uma vez que possui habitats muito bem conservados. Infelizmente, sobretudo ao longo dos vales, das linhas de água, colocámos aqui também algum esforço. Infelizmente, encontramos uma grande diversidade de espécies, mas não o gato. O setor norte da Serra da Lousã reservou-nos algumas surpresas, nomeadamente no que toca a habitats bem conservados e pouco intervencionados pela mão humana. Encontramos medronhais espetaculares, adernais, azinhais e também bosques muito maduros, principalmente de castanheiro, com árvores centenárias mesmo. Também na Serra da Lousã, uma zona espetacular nas imediações da aldeia de Xisto do Gondramás, possui também linhas de água incríveis, com azevinhos na galeria ripícola, muita abundância de veado aqui nesta zona. Tem trilhos pedestres espetaculares que permitem caminhar ao longo da linha d'água. Fomos também às Fragas de São Simão. Infelizmente esta zona já não se encontra assim tão bem conservada. A parte que ainda representa algum interesse é basicamente ali aquelas escarpas que conseguem ver aí. Todos aqueles montes têm erdido em ciclos muito curtos e já estão dominados, completamente dominados por monocultura de eucalipto. Aqui outro ângulo da floresta de Sobreiros, do Sobreiral. Na base daquelas escarpas corre a Ribeira de Ales, que é uma ribeira espetacular e bastante abundante em lontra. Outra zona onde armadilhámos e que sofreu alterações muito profundas desde que começámos o projeto é a zona do Coentral, nomeadamente e mais em específico a Ribeira das Quelhas. É uma zona incrível, um enquadramento paisagístico espetacular, uma paisagem assim mais agreste, mas com bosques de folhosas e azinhais muito bonitos aqui no meio destas cristas rochosas. Infelizmente, pouco tempo depois de termos começado o projeto e termos colocado aqui câmaras ao longo deste vale, construíram um passadiço gigantesco aqui ao longo da linha d'água e nestas encostas, muito mal enquadrado na paisagem, ou seja, é um passadiço feito em madeira em contínuo, ainda por cima em cima de um trilho pré-existente espetacular ao longo, sobre rocha, um trilho já com séculos que existia e que subia este vale. Portanto, esta zona infelizmente degradou-se bastante e era um dos vales mais recônditos da serra. Hoje em dia acaba por ser um dos vales mais acessíveis e mais perturbados, porque o passadiço de facto veio transformar muito a ambiência e a calma que existia neste local. Mais aqui uma imagem, é uma zona com cascatas fantásticas. Saindo da Serra da Lousã e passando aqui para o maciço de Sicó Alveiazer, a paisagem muda radicalmente, encontramos zonas muito mais secas, encontramos formações arbóreas muito mais adaptadas à seca,
porque o solo calcário tem tendência a ser muito mais seco à superfície, a água infiltra-se em profundidade e correm rios subterrâneos. A primeira zona onde andámos foi a zona dos Montes Jumelo e Germanelo. Podem ver aqui na imagem. Tem alguns carvalhais aqui nos sopés e principalmente depois nas zonas mais agrestes, matagais mediterrâneos baixos. Não muito longe desta zona, andámos também bastante por Conímbriga, nas imediações de Condeixa Nova. É uma zona diferente, com bosques espetaculares de pinheiro manso. Bem perto aqui desta zona existe a Mata da Alfarda, que é uma mata bem conservada e muito diversa em espécies. Aqui corre o Rio dos Mouros, que é este rio que podem ver aí na imagem, que é um rio incrível, que está muito dependente da quantidade de água que cai. Ou seja, quando só corre à superfície quando chove mesmo muito. E quando isso acontece, corre de forma muito intensa e enche-se de vida. Não muito longe, alguns de vós devem conhecer as Buracas do Casmil, uma formação geológica muito fixe, vale a pena conhecerem. Está integrada numa zona também bastante selvagem, com matagais mediterrâneos e carvalhais. E tem trilhos espetaculares que vale a pena conhecer. Mais a sul, o ponto mais a sul do maciço Sicoa-Alveiazer acaba por ser as imediações da povoação de Alveiazer. É uma zona também muito diversa, muito interessante, tanto a nível paisagístico como natural, nomeadamente no que toca à biodiversidade. Tem um dos melhores e mais bem conservados carvalhais de carvalho português de todo o país e talvez de todo o mundo. E tem um mosaico de agricultura e pequenos bosques muito interessante, com baixa ocupação humana, que nos fez ainda ter a esperança de vir a nos dar a alegria de podermos encontrar o gato aqui. Infelizmente, isso não aconteceu. E então, em todos estes sítios, o que é que as nossas câmaras captam? O que é que elas revelam? Javali, em grandes quantidades, seja na Serra da Lousã, seja aqui no maciço do Sicó, e muitas das vezes, quando deixamos as câmaras assim mais baixinho, até 1 metro de altura, corremos sempre o risco de que elas sejam derrubadas ou mudadas de posição por algum animal. E normalmente esse animal é sempre o javali, que assume 2 comportamentos normalmente, que é o de fuga quando sentem a câmara. Isto acontece principalmente quando eles passam no local poucas horas ou poucos dias após nós termos colocado a câmara, quando ainda sentem o odor da nossa presença lá. Muitas vezes eles estancam em frente à câmara, cheiram e quando se apercebem que alguém esteve ali, desatam a correr para trás, levando tudo à frente. Passado já algum tempo, quando o odor da nossa presença se desvanece, eles acabam por até ter alguma curiosidade perante as câmaras e acabam às vezes até por se esfregar nelas e sujar a lente com terra ou desviar a câmara para outra posição qualquer, e às vezes estragam-nos as filmagens. Outro ungulado que aparece bastante, mais no entanto na Serra da Lousã do que no maciço do Sicó, é o veado vermelho. Eu tenho 25 anos e quando era mais pequeno para mim era impensável ver aqui veados na região. No entanto, eles foram reintroduzidos na Serra da Lousã no final do século passado e essa reintrodução revelou-se um sucesso absoluto, uma vez que não só eles prosperaram na Serra, como acabaram por colonizar e continuam a fazê-lo, continuam em expansão, toda aqui a região envolvente. Posso dizer-vos que eu vivo mesmo nas imediações da cidade de Coimbra, nos arredores, e já tenho veados aqui nos bosques atrás da minha casa, o que é fantástico, porque revela aqui uma reocupação da antiga área de ocorrência da espécie aqui na região. Outro ungulado que também está em altas aqui na região e a ganhar terreno de forma bastante notória é o corso.
da mesma maneira que o veado começou a ganhar terreno na Serra da Lousã, e começou a expandir-se para as regiões envolventes, estando também já muito próximo da cidade de Coimbra. Como vos disse inicialmente, nós procurávamos com alguma expectativa ao coelho, uma vez que é uma espécie bastante importante para a ocorrência do gato, uma vez que é uma das suas principais presas. Infelizmente, esta espécie acabou por aparecer muito pouco, seja nas câmaras, seja através de registros visuais quando andamos no terreno. Efetivamente, existe um problema com esta espécie aqui na região, acreditamos que seja devido às doenças virais que afetaram o coelho nos últimos anos, e isso é uma pena, porque existe toda uma cadeia alimentar, nomeadamente de carnívoros e grandes predadores dependente das populações de coelho, e infelizmente aqui o panorama está bastante mau para esta espécie. Já o esquilinho, o esquilo vermelho, aparece aqui com bastante regularidade, principalmente em bosques bem conservados. E às vezes dá o ar da sua graça nas nossas câmaras. A raposinha, também não falta a chamada, tanto na Lousã como na Serra do Sicó, é uma presença assídua nas câmaras. Já o texugo, ainda que não seja de todo uma espécie rara, é uma espécie mais seletiva nos habitats onde ocorre. Encontramos-lo mais nas zonas mais baixas, junto aos sopés, em paisagens agroflorestais, com pequenas hortas, pequenos quintais, intercaladas com campos ou florestas. A foinha, uma espécie definitivamente mais florestal, encontramos-la em zonas mais úmidas, em florestas mais densas, mais sombrias. A gineta é sempre uma espécie super interessante de registar nas câmaras e felizmente é um mesocarnívoro bastante comum aqui na região. Arriscaria até a dizer que talvez ainda mais comum que a raposa, não muito mais, mas talvez um pouco mais comum que a raposa, mas é uma espécie, claro, bastante discreta e passa muitas vezes imperceptível aos nossos olhos, e acabamos por, através da fotoarmadilhagem, ter aqui uma excelente ferramenta para, de facto, perceber que este mamífero não é tão raro quanto nos aparece com bastante regularidade. O saca-rabos é um mamífero principalmente diurno, ou seja, enquanto quase todos os outros nos aparecem grande parte das vezes à noite, ou seja, não nos dão filmagens muitas das vezes com a qualidade que nós desejaríamos, porque de noite as imagens são a preto e branco e normalmente a qualidade degrada-se muito. O saca-rabos, quando aparece, normalmente dá boas filmagens porque aparece quase sempre de dia. Com menos regularidade do que todas as espécies anteriores, aparece a doninha. Ela apareceu-nos nas câmaras durante este ano e meio, talvez no máximo 3 ou 4 vezes. É uma espécie que aparece muito pouco, muito pequenina, muito elétrica, e acreditamos que esta falta de registros e detecção nas câmaras se possa, em parte, prender o facto de elas serem precisamente muito pequeninas e muito elétricas e ou não acionarem o sensor da câmara por serem muito pequeninas, ou quando acionam já ser tarde demais, porque a câmara tem sempre um delay. Quando detecta movimento, há um delay entre o momento que ela detecta e o momento em que começa a filmar, e elas são tão elétricas que nós acreditamos que muitas vezes, quando vemos filmagens em que aparentemente não está lá nenhum animal, em algumas delas pode ter sido uma doninha que passou a toda a velocidade. Por último, a lontra, que nem eu nem o Alberto registávamos inicialmente aqui na zona de Coimbra Sul, porque não tínhamos aqui cursos de água expressivos. A lontra acabou por aparecer em alguns dos cursos de água onde procurámos o gato bravo, ainda que não com muita regularidade. Felizmente aqui no rio da região conseguimos registar a lontra com alguma regularidade satisfatória e também algumas famílias desta espécie. E assim andámos quase um ano e meio, eu e o Alberto, aqui na região, a procurar ativamente o gato bravo. Portanto, posso dizer-vos que nós adquirimos 10 câmaras de fotoarmadilhagem. Com essas 10 câmaras, colocámos-las em localizações mensais
e fômulas alterando de localização a cada mês. Portanto, isto equivale, no final do projeto, a quase 150 locais de amostragem nesta região, em Sicó e Lausanne. Portanto, acabámos por conseguir uma cobertura muito satisfatória da região. As espécies que encontramos foram aquelas que vos mostrei anteriormente e, de facto, o gato não apareceu nem dava sinal. Acabámos por rumar a Montezinho e foi precisamente lá que finalmente registámos o gato bravo. Obviamente que a nossa vontade seria encontrar esta espécie aqui na região, até porque isso seria altamente animador, porque eventualmente significaria de que a espécie de facto não se tinha extinto na região. Infelizmente não há sinal da espécie, nós nunca poderemos dizer que ela está de facto extinta na região, mas tudo leva a crer, após este esforço que nós fizemos, tudo leva a crer que a espécie de facto desapareceu da região. Causas para isso: aponta-se a possível hibridização com o gato feral, com o gato doméstico, aponta-se a degradação do habitat, aponta-se a falta de presas, nomeadamente de coelho, aponta-se a degradação da floresta nativa, mas acaba também os atropelamentos, a fragmentação da paisagem, mas acabamos aqui por não conseguir perceber muito bem como é que houve este declínio tão flagrante e tão acentuado da espécie. Alberto, agora passo-te a bola. Bem, obrigado, Manuel. Ora, podíamos só confirmar que estão a ver o ecrã? Yes. Estamos sim. Ótimo, sim. Bom, muito obrigado pelo convite, é uma honra ter sido convidado e tenho todo o gosto em partilhar aqui esta informação com o Manuel. Foi um período de 1 ano e meio muito interessante e é com todo o gosto que partilhamos agora a informação. Já agora, só para explicar como é que surge pelo menos numa perspectiva pessoal, como é que surge esta ideia da fotoarmadilhagem. Quer dizer, não foi uma coisa que propriamente um dia o Manuel é um bocadinho diferente, mas no meu caso não foi uma coisa que começou num determinado dia se lembra de se dedicar. Portanto, eu, enfim, fui apresentado como guia turístico. Na realidade, a minha profissão sou informático, guia turístico sou nas horas vagas, e antes disso fui oficial de marinha e fui outras coisas. E, portanto, já agora queria só aproveitar para explicar de onde é que vem esta paixão por este assunto. E estou eu com 13 ou 14 anos em Coimbra, numa altura em que me interessava por grutas e por espeleologia, e ia com os amigos ali para o Manuel, nem conhece esta fotografia, mas é na Gruta de Portunhos. Nós às vezes falamos sobre isso, sobre Portunhos. E isto foi quando eu comecei a interessar pela fotografia. Isto é no Gerês. Estas fotografias têm 30 muitos anos ou 40. Enfim, comecei-me a dedicar à fotografia. Depois a seguir, esta foi a minha primeira fotografia, que eu me orgulhava muito na Serra da Lausanne, que é numa zona de um castiçal, portanto de um soto muito interessante, e portanto durante muito tempo dediquei-me à fotografia. Mas na realidade, tal como na espeleologia, aquilo que me interessava mesmo era andar no campo, e é isso que eu fiz. Depois de muitos anos estive a andar na Serra da Estrela, que foi uma zona que durante muitos anos fui lá muitas vezes. Finalmente, quer dizer, isto também há mais de 30 anos, isto já é a zona de Sicó, que comecei a conhecer também com algum detalhe. Isto é o Vale do Coio, para quem conhecer, agora está um bocadinho diferente. Depois comecei a me interessar também por fazer algumas fotografias de animais, de plantas, etc. Estão a reconhecer. E pelo meio disto, algumas aventuras que eu hoje me arrependo completamente, porque isto é absolutamente... Até teremos só de pensar que andei metido naqueles sítios. E estou a fazer esta introdução. E pelo meio depois apareceu também, fui fazendo caminhadas, onde me convidaram para ser guia turístico da natureza, que eu faço com todo o gosto. E pronto, isto é uma história até que um dia, essa é a história que eu estava a contar, um dia estava eu a comprar umas coisas informáticas num site chinês, o GearBest, umas peças, umas pens,
e aparece-me daqueles descontos fantásticos de 50% por 29,99 € uma câmara fotográfica destas. E eu achei que aquilo era muito interessante, comecei a tentar perceber, nunca imaginei comprar uma coisa assim por impulso, mas também não ia ficar mais pobre por 29,99 e experimentei. E então comprei esta câmara, fantástica na altura, e este foi o primeiro spot onde eu pensei que poderia fazer sentido pôr uma câmara, porque é um sítio que eu conheço muito bem, tem um charco, tu aqui não se vê bem na imagem, mas tem uma série de pegadas de ungulados, e não só, que eu achava que seriam, enfim, não sabia bem, mas javalis, provavelmente. E depois, um dia fiz a primeira instalação, que é, isto aqui se vê uma coisa que é bastante amadora, e foi esta a primeira instalação. E estas foram as primeiras imagens, e posso dizer que foi das sensações mais intensas que eu tive, que me lembro que foi ao fim de uma semana colocar uma câmara, ver isto, que hoje em dia eu olho para isto não tem qualidade absolutamente nenhuma, mas não imagino o que é a sensação de num determinado momento olhar e nem acreditar que ao fim de uma semana me aparece um texugo, uma raposa, um javali aqui de lado, isto parecia-me absolutamente incrível, e aqui em baixo à direita, na altura andei dias para tentar descobrir o que era aquilo, coisa que o Manuel ou eu, hoje num segundo, não temos dúvida nenhuma que é uma folhinha, mas na altura isto era como deu quase estudar muito o assunto. Também com o movimento estava-se mais fácil do que nesta imagem. Depois, a partir daí foi uma evolução, e agora vou fazer a evolução só através do curso. Esta imagem aqui, aliás, esta aqui da direita foi a primeira em que o curso apareceu, depois começou a aparecer com mais recorrência. Por uma sorte enorme, num dia de neve na Lausanne, logo no início, apareceu o curso no meio desta coisa que eu e o Manuel ainda este ano, no início do ano, tentámos reproduzir, que é muito difícil. E aqui vemos outra imagem também do curso, com o charco que há pouco estava a mostrar. Este aqui agora está seco. E este foi um percurso até chegarmos ao ponto onde estamos hoje, em que temos uma grande preocupação com a qualidade das imagens e conseguimos, quando temos sorte, este tipo de imagens, aqui do lado esquerdo, com bastante definição, com a luz certa, ou ainda mais aqui esta do lado direito, em que umas câmeras têm 60 frames por segundo, permite congelar a imagem e ver isto em movimento quase como se fosse uma fotografia. Porque esta câmera, sendo de dia, os 60 frames por segundo realmente funcionam bem para a câmera lenta. Já agora, isto não é propriamente aqui um curso de armadilhagem fotográfica, mas só para não vendo Brownings, nem tenho nenhum interesse económico nas Brownings, mas são as câmaras que eu gosto mais, e depois mais à frente já explico porquê, só para terem noção como é que é uma câmara. Portanto, a câmara propriamente dita é esta coisinha redonda aqui, é por aí que filma. Toda esta zona aqui rendilhada é o flash, já vamos ver que há vários tipos de flash. Esta zona aqui é o sensor de movimento, portanto detecta o movimento com base em infravermelhos. Aqui é um sensor de luz, portanto depende da luz, portanto é aquele princípio da fotografia, da abertura e da velocidade, não é? E da sensibilidade, do ISO, que tem que ser medido aqui. Aqui tem um microfone, tem um LED só para controle, e depois esta é a parte de trás da câmara, e aqui quando se abre esta portazinha de baixo, conseguimos aceder aqui aos menus. E, portanto, aqui vemos uma colocação, o Manuel aqui com uma colocação com a fita que passa aqui por trás da câmara, o Manuel aqui a ver, e com aquela selva no sentido, para quem conhece, pedrinha, que tem que se meter sempre uma pedrinha por trás para criar a inclinação certa. Não vou agora aqui, poderia falar horas sobre funcionalidades, não vale a pena, mas só para terem uma ideia do que é que temos em termos de funcionalidades possíveis numa câmara. Eu estou a falar de uma câmara Browning, uma câmara boa. Por um lado temos vídeo, podemos também fazer fotos, podemos fazer time-lapse, portanto, não ver o que é o time-lapse, não é? Portanto, por exemplo, de 30 em 30 segundos é tirada uma fotografia, depois mete-se aquilo a 25 frames por segundo e é como se fosse um filme em velocidade muito rápida. Aquelas fotografias estão habituadas a verem que se olha para o céu e dessas as nuvens a passar muito depressa. Faz estas três coisas da câmera. Hoje em dia, o normal é ter a Full HD, portanto o 1080p, em 30 e em 60 frames por segundo, mais uma vez tem a vantagem que permite a câmera lenta. Existem também umas câmeras já em 4K, mas a experiência não é boa, porque na realidade é um 4K um bocado extrapolado, que não traz grande informação para além do Full HD, mas isto para dizer que é possível obter imagens com bastante qualidade. Todas as marcas têm isto praticamente, claro que depois nem todos os Full HDs são iguais.
Escolhemos a duração do vídeo, podemos pôr aquilo a filmar só 10 segundos, ou podemos pôr a filmar 2 minutos ou 3. Se for de noite, aquilo está limitado, porque gasta muita bateria, e também podemos escolher o número de fotos que tiramos cada vez que é disputada uma fotografia. Portanto, que a máquina tem aqui ali um movimento. Uma coisa muito importante, definimos também o intervalo entre as fotos, ou seja, ou entre as filmagens, podemos estar a filmar 30 segundos, mas depois se o movimento continuar, ele consegue passar um segundo, recuperar e continuar a filmar. Portanto, às vezes temos filmagens de 5 e 6 minutos, por exemplo, não, ia dar um exemplo, sim, como por exemplo algumas das filmagens, uma filmagem do gato que o Manuel mostrou, aquilo tem alguma continuação, o que dá às vezes muito jeito. Há uma distinção importante entre o low glow e no glow. O low glow há uma luzinha vermelha que ilumina, portanto aquele flash na realidade é uma luz vermelha, é low no sentido de tem muito pouco impacto. E há o no glow, que é uma luz chamada negra, que nós não vemos mesmo a luz, mas que no fundo é uma luz, é radiação infravermelha, que ilumina numa frequência não visível. E portanto há estes dois tipos de câmara, o low glow e o no glow. Obviamente que qual é que o compromisso é que o low glow é vermelho e pode ter algum impacto sobre os animais, mas ficam as imagens muito melhores. O no glow não tem impacto nenhum sobre nada, não se vê. Bom, não sei se alguns animais conseguiram detectar alguma coisa, penso que não. Há alguma discussão sobre isso, mas ficam muito, muito piores as imagens em termos de qualidade. Sensibilidade ao movimento, podemos dizer se queremos que aquilo dispare logo ou se demora um bocadinho a disparar, mais ou menos sensibilidade. Podemos regular a potência do flash para filmagens ao pé ou para filmagens que achamos que os animais vão ser mais a longe. Podemos programar, só filmar durante a noite, só filmar durante o dia, depende do que é que se pretende. Às vezes não faz sentido ter a máquina estar a filmar durante o dia porque não vai produzir absolutamente nada, outras vezes é ao contrário. Queremos uma coisa que apareça durante o dia, depende. E depois, eu não tenho, nem o Manuel, nós não temos estas máquinas, mas há algumas que já têm a ligação de GSM, que enviam uma mensagem por SMS a dizer que houve uma detecção, que houve uma filmagem, pegam no vídeo e põem o vídeo num sítio online que nós consultamos. Quer dizer, isto já é demasiadamente viciante sem isto. Portanto, se uma pessoa agora vai receber um SMS cada vez que aparece um animal, não fazemos outra coisa, estamos a viver para isto de dar uma viagem, não pode ser. Portanto, e o problema não é só isso, o problema é que tem menos qualidade as imagens. Enfim, e uma série de outras funcionalidades que não vale a pena estarmos a dedicar muito, assim, tanto tempo como isso. Depois, técnicas. Pronto, também, mais uma vez, não é propriamente um curso, são só umas ideias, mas penso que é interessante pensar como é que nós, na realidade, depois fazemos. A primeira coisa é escolher a zona, como o Manuel disse, quer dizer, não vamos para o meio de um eucaliptal, não vamos para o meio de um deserto, quer dizer, em termos de biodiversidade, pessoas que já têm outra opinião, mas, quer dizer, quem anda no terreno vê que não há ali hipótese, não quer dizer que não possa passar um corso ou uma raposa de passagem, mas não é o habitat onde os animais estão e, portanto, a zona é muito importante, com todas aquelas características que o Manuel falou. Depois, há aqui uma espécie quase de uma arte, que é a escolha dos trilhos. Portanto, eu falo por mim, durante tantos anos que andei pelo campo e pelos montes, eu não me habituava a ver os trilhos. Os trilhos era uma coisa que não me passavam despercebido. A partir de uma certa altura, uma pessoa habitua-se e começa a ver trilhos em todo lado. E começa a fazer isso naturalmente, e a escolha dos trilhos é muito importante, começa a ver onde é que tem, e só de pensar e só de olhar para o sítio, começa a ver de onde é que os animais vêm, para onde é que vão, onde é que param, e isso é fundamental para aumentar o sucesso das testes. E depois, claro, a câmara tem que estar a uma determinada altura, não pode estar alta, não pode estar baixa, não convém estar a apontar de frente para os animais, porque senão demora muito tempo a detectar, o melhor é estar a 45 graus, tem uma certa inclinação, não convém estar a apontar para o céu, porque senão fica tudo branco, se está a apontar para o chão, não ficam bonitas as imagens. Depois é preciso arranjar ali um suporte, aquela pedra, aquele cabo que está à volta, para aquilo ficar como deve ser. É muito importante também pôr as câmaras a apontar tendencialmente para norte, porque se pudermos apontar para sul, aquilo leva com o sol de frente e começa a ter muitos falsos positivos. A época do ano também faz toda a diferença. Nesta altura é uma altura ótima, principalmente a partir de junho, porque os dias são muito compridos e aquele exemplo que o Manuel há pouco passou, mostrou as duas ginetas de dia. De facto, a gineta, conforme o Manuel disse, é bastante mais comum do que algumas pessoas pensam, mas apanhá-la de dia é muito, muito, muito difícil, porque é essencialmente um animal noturno.
Acontece que entre junho e agosto isso é possível porque a quantidade de horas de luz é tão grande que aquilo que a gineta tem a fazer durante a sua noite, a noite não chega, não é? E, portanto, passa a andar durante o dia e nós acabamos por filmá-la durante o dia. É preciso também camuflar, temos sempre esse cuidado de camuflar os equipamentos para passar o mais despercebido possível. E depois há muitas pessoas que perguntam, então não vos roubam as câmeras? Podem roubar, aliás, já roubaram. Para isso, o que é que nós fazemos? Pomos aqui este anúncio, este letreiro que deixamos junto à câmara, assim quase a ameaçar, ou enfim, ou pedir, por um lado a ameaçar, por outro lado a pedir que não nos levem as câmaras, e depois pomos também aqui uma coisa chamada que é um cabo Python, que é para agarrar a câmara, porque aquelas câmaras podem levar aqui um cabo de aço que torna muito mais difícil a possibilidade de levarem a câmara. Um dos defeitos deste cabo é que tu tens cheiros, os animais, como o Manuel também já disse, são sensíveis a cheiros, não são praticamente sensíveis à visão. Podem estar a olhar de frente, não é como se não vissem nada, assim que se aproximam um bocadinho mais e cheiram, às vezes têm uma reação e isso é importante e os cabos não são muito bons nesse sentido. Depois há toda uma série de outras coisas, de baterias, de duração, que muitas vezes nos perguntam quais são as melhores pilhas, enfim, as recarregáveis, mas duram muito menos do que as outras, as alcalinas. A duração, conseguimos estar 3, 4, até 6 meses a fazer filmes e vídeos de forma mais ou menos regular e quer a bateria, quer o cartão de memória onde são guardadas as imagens, aguentam-se bem. E pronto, há uma série de outras coisas técnicas que poderiam ser faladas, mas estas penso que são as essenciais. A aquisição de material, por caso de haver alguém que está interessado, e mais uma vez eu não tenho interesse económico no que vou dizer, mas antes disso vamos começar pelos preços, só para as pessoas que têm essa curiosidade. Portanto, encontram-se câmaras fotográficas, destas câmaras de armazenagem fotográfica, alguns entre os 40 euros e os 400 euros. Portanto, existe tudo. Nós não temos nenhum de 400 euros, nem de 300, nem de 250, é tudo aí para baixo. E claro que há diferença, não é? O mercado funciona e, portanto, mais caras em geral são melhores, em alguns aspectos, principalmente na qualidade da imagem, e as mais baratas tendencialmente são piores. Na realidade, o que interessa mesmo é ver o preço-qualidade, porque uma pessoa, se o objetivo é simplesmente registar quais são os animais que estão ali e quando, qualquer câmara de 40 euros serve perfeitamente. Se tiver o objetivo de pegar nessas imagens e fazer alguma coisa mais séria com elas, nomeadamente de fazer alguma divulgação, aí depois os requisitos de qualidade são quase um vício, não é? Porque quando a pessoa vê imagens boas, depois é muito difícil. Bom, agora vou partilhar imagens sem qualidade nenhuma. Torna-se difícil. E, portanto, o preço-qualidade depende, obviamente, da disponibilidade económica das pessoas, mas a partir dos 180 e tal euros, 190 euros, consegue-se o melhor possível e mais não é necessário. Curiosa, é uma coisa que eu ainda hoje não percebi, que é, tanto na Amazon como no eBay, não há uma oferta interessante. Não há. Se quiserem lá comprar uma Browning Spec Op Advantage ou Elite ou não sei o que são estas câmeras de 200 euros, não há. Não sei porquê. Já houve, já de vez em quando há, mas normalmente não há, nem no eBay, nem na Amazon. E recentemente foi uma pessoa que estava a iniciar-se nestas leads que partilhou comigo este site, e eu, para dizer a verdade, nunca lá comprei nada, mas tem lá, é em Espanha, portanto é na Europa e tem todos os modelos disponíveis a preços muito interessantes. Há um sítio que é fabuloso, que é tipo meca das Trailcams, que é a Trailcam Pro. Nos Estados Unidos é habitual, tem tudo em preço, em bom e barato, com um problema. É que tem os custos alfandegários que podem ser, portanto, se alguma vez alguém chegar à Trailcam Pro, que é provável se pesquisar por opções boas, é melhor mesmo não correr o risco dos custos alfandegários, que podem ser brutais, podem ser maiores do que a própria câmara. Depois, há aqui alguns aspectos, já que estamos a falar deste assunto. Portanto, recentemente, quando digo recentemente, nos últimos anos, a armazenagem fotográfica está a aparecer em tudo quanto é registros científicos, quer naquilo que é o comportamento dos animais, a etologia. Portanto, aí a relação é direta para as pessoas que se dedicam a esta área, porque obviamente conseguem observar comportamentos muito interessantes dos animais
que uma pessoa nem faz, nem imagina todos aqueles pormenores do animal a coçar-se, dos animais interagirem entre si, tudo isso. A tecnologia também, que é o estudo da interação entre os seres vivos e as condições ambientais, também faz todo sentido, e obviamente como ferramenta de conservação. Isto aqui são apenas uns clipes de vários artigos, e eu gostava só, não vou ler aqui, mas se lerem aqui em baixo, este conseguem ler mais depressa do que eu. Aqui em baixo à direita, espero que consigam ler, tem estas frases, eu gosto muito delas porque realmente representam muito a realidade da aprendizagem que se faz ao ver as imagens das câmaras. Portanto, tenho esperança que estejam a ler enquanto eu estou aqui a falar. Mas esta possibilidade de olhar para as câmaras e a partir daí pensar, deduzir, inferir, etc., é um processo muito, muito, muito interessante de descoberta. Outro, já agora um aspecto, que vem quase no sentido contrário, que é os problemas da amostragem do ponto de vista científico, que é o seguinte: se repararem, que as pessoas que tiveram estatística, e eu tive várias cadeiras disso, quando nós estamos a estudar estatística, ou quando estamos a aprender e a fazer exercício, depois a aplicar, principalmente quando estamos a fazer inferência estatística, que é a área rainha da estatística, onde se conseguem de facto coisas extraordinárias, há lá um pormenor que as pessoas normalmente não dão importância, que é a questão da amostra ser aleatória. Ou seja, distribuição normal e todas as outras distribuições pressupõem que a amostra foi obtida de forma aleatória. E, portanto, isso quando se chega aqui à altura de olhar de um ponto de vista estatístico para as imagens, isto traz um problema metodológico muito grave. É porque tudo que nós fazemos é tudo menos aleatório. É a mesma coisa, porque se eu quiser saber qual é a altura média dos portugueses, eu não posso ir só para o Algarve, nem posso ir só para ou se quiser saber uma coisa melhor, por exemplo, o estado de saúde dos portugueses, eu não posso ir fazer inquéritos para a porta do hospital, porque a probabilidade de me acontecer, de ter pessoas doentes é muito maior do que claro, do hospital. Aqui é a mesma coisa. Portanto, nós, quando escolhemos trilhos, o nosso objetivo é encontrar animais. Daí até tirar conclusões sobre as populações em geral é extremamente difícil, porque o nosso objetivo é focar-nos onde achamos que os animais estão. Se não o fizermos, não vamos apanhar nada, ou podemos não apanhar nada. Mas o facto de apanharmos muito, isso não quer dizer que haja muitos animais ou que haja muitos seres vivos. Pode eventualmente querer dizer que nós fizemos foi uma boa seleção de trigo. Isto para dizer porque é um tema que eu às vezes vejo alguns artigos científicos que tem problemas metodológicos, porque se eu vou pôr e distribuir de forma independente uma câmara a cada 1 quilómetro, eu posso não apanhar nada. E posso não apanhar nada, porque simplesmente não passa ali nada, o que não quer dizer que não haja. Bom, isto depois é tudo diferente se nós, por exemplo, nos dermos ao trabalho de colocar uma máquina no mesmo sítio durante vários períodos do ano, durante anos seguidos, aí sim, aí são comparáveis, aí podemos fazer outro tipo de conclusão. Enfim, isto para dizer que há algumas questões éticas também, este aspecto não pode passar de lado, e eu espero, que seja verdade, que a armadilhagem fotográfica nunca vai ser propriamente um desporto de massas, não é? E, portanto, que nunca vai haver tantas pessoas a fazer armadilhagem fotográfica quanto há fotógrafos, porque existe algum pequeno impacto, muito pequeno, mas quando nós tentamos obter imagens boas, nós realmente estamos na zona e vamos para zonas que realmente acreditamos e sabemos que existe biodiversidade, que são os habitats desses seres vivos e, portanto, estamos a interferir alguma coisa, mesmo que queiramos ter o mínimo impacto, porque nós não seja, como o Manuel disse, para deixarmos ali o nosso cheiro durante algum tempo. Isso não usamos, isto está só aqui esta ressalva, não usamos iscos nem engodos. Portanto, já agora, se fôssemos a falar de iscos e engodos para gato bravo, posso partilhar, mas acho que não tenho aqui há algum tempo, posso partilhar que existem técnicas que, através da valeriana, não sei se já ouviram falar na valeriana, há uns líquidos que até são usados para gatos domésticos e que, por exemplo, na Escócia, que é um sítio onde eles fizeram grandes estudos sobre isto, eles usam valeriana como isco para trazer os gatos, depois espetam uma estaca, põem esse cheiro de valeriana em cima da estaca, de modo que o animal
ele tem que se pôr de pé para lá chegar e com isso expõe as costas, e ao expor as costas a câmara fotográfica capta os padrões das costas, que é um ponto muito importante para a identificação, como o Manuel mostrou. Portanto, isso é uma técnica, e depois fazem ainda uns cortezinhos com um canivete ou com um machadinho na estaca, para que o animal se roce e deixe lá pelos, e depois recolhem os pelos e entram pelo lado genético, que na realidade a genética é a única ferramenta verdadeiramente 100% de identificar se é ou não capa. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, porque temos aqui esta oportunidade de fazer, é ao longo destes anos todos que eu ando pelo terreno e que com o Manuel andamos, há problemas de conservação, claro, e isto elas não podem, nós, para não corrermos o risco de deixarmos que estamos aqui a falar de um mundo mágico, onde os animais são abundantes e que a natureza está toda. Não está. Eu quando olho desde os anos 70 em que eu ando no terreno, quando eu era miúdo, para mim, enfim, os pinheiros eram um bocado monótonos, mas era o problema que nós achávamos que existia. Nos anos 80, quando houve um ministro de Selvas que falou no petróleo verde, começou a praga dos eucaliptos, que tem sido uma verdadeira catástrofe, mas pronto, pelo menos, o problema era só os eucaliptos, nunca se pensou que atingisse a extensão que hoje atinge, mas pronto, o eucalipto talvez fosse o problema pior. Mas depois, neste momento, nos anos 90, começou-se a perceber que havia problemas de invasores, nomeadamente as acácias e a Serra da Lousã, foi dos primeiros sítios a notar-se isso. E a partir daí, no século XXI, tem sido uma catástrofe, porque no terreno todos os anos está pior. A economia do fogo, portanto, os investimentos, os gastos com a economia do fogo, tudo que está à volta do fogo tem consequências terríveis. São as eólicas que foram colocadas nos sítios melhores que o país tinha e mais remotos e mais intocados foram colocados lá. As eólicas, quando poderiam ter sido noutro sítio. As invasoras passaram a estar completamente descontroladas. As acácias, neste momento, não têm nenhum controle. É uma catástrofe completa. Como já não bastasse as acácias, as áquias e os ailantes vão pelo mesmo caminho. Para mim, as acácias são francamente piores. Recomendo este site das invasores.pt, das duas irmãs marchantes da Universidade de Coimbra, que é um site fantástico, com uma qualidade extraordinária. E quando nós achávamos que isto já não podia ser pior, é culturas intensivas, agora até hoje se falar de culturas intensivas de castanheiros, não é? Que é quase colocadas em zonas designadas por matos, que na realidade, ou que há 40 anos se calhar eram matos quando foi feito o cadastro, e que hoje são bosques mediterrâneos com extremo interesse. E depois, claro, a partir de 2017, a mania das limpezas e corta-fogos sugestivos, limpezas a torto e a direito, lá está com a tal economia, que já não é só a economia do fogo, é a economia das limpezas das máquinas. Isto tem uma consequência, tem consequências graves. Uma delas é incêndios. Quando digo incêndios, não é uma consequência, não é uma causa, não é? Porque os incêndios não são um problema de si, são uma consequência. A redução da biodiversidade, claro, isso é absolutamente óbvio que tem acontecido. Extinções, não sei se acompanharam o relatório do último Atlas Vermelho da Flora, que saiu há pouco tempo, e pronto, a situação é preocupante, embora não seja tão preocupante quanto eu achei. E até aqui, tudo isto que eu apresentei aqui poderiam ser apenas problemas económicos, não é? Tudo isto, na realidade, onde é que está aqui o problema? Problemas económicos só. O problema é que isto não é um problema económico. O problema é que isto altera a paisagem. E ao alterar a paisagem, há uma perda de identidade cultural. E este ponto é fundamental, porque a perda de identidade cultural depois traduz-se em infelicidade das pessoas. Ou seja, tudo o que está para trás, se fosse só económico, não tinha problema nenhum. O problema é que isto depois, no final, é uma sequência que conduz, e isto, claro, tudo o que eu estou aqui a dizer é uma visão completamente pessoal, evidente, pode haver pessoas que tenham outra perspectiva diferente, mas eu não consigo conceber que realmente as pessoas estejam bem consigo próprias quando estão desgarradas da natureza, ou toda uma sociedade que funciona normalmente quando cortou com as suas raízes, quer dizer, quando as pessoas vivem exclusivamente num apartamento enfiado num 15º andar e vão trabalhar todos os dias e não têm contacto com a natureza, eu ficava verdadeiramente estressado, não é? Não conseguiria viver assim. Portanto, na prática, as pessoas, muitas vezes, há muitas pessoas infelizes, e toda a gente sabe as estatísticas de Portugal, que é dos países onde se consome mais comprimidos para dormir e antidepressivos, etc. E, se calhar, alguma coisa está relacionada com as pessoas. Há muitas pessoas
que perderam completamente o contacto com a natureza. E, se quiserem voltar à natureza, se chegarem aos eucaliptais, ou aos acaciais, ou a todos esses géneros, não é aí que vão encontrar aquilo que precisam para mudar. Então, peço desculpa por esta parte em que eu gosto sempre de falar, porque para mim é das coisas mais importantes, e queria terminar com uma ou duas coisas. Portanto, já agora, surpresas do projeto, como o Manuel, talvez tivesse feito sentido ele falar sobre isto, mas fiquei eu com esta parte. Surpresas deste projeto, viados perto de Coimbra, o Manuel também já falou. Encontramos, surpreendentemente, algumas zonas desconhecidas que estavam muito mais bem preservadas que nós estávamos à espera, ou seja, às vezes encontramos sítios que não estávamos a contar, que normalmente não iríamos lá, mas para pôr a armadilha no sítio certo, no sítio perfeito, acabamos por encontrar áreas que melhor estávamos a contar. O curso também, um grande sucesso, para já não falar neste momento o curso é uma coisa fabulosa, obviamente o coisa também, o esquilo, o próprio javali, há quem diga que mais, não tenho essa informação. E já agora queria-vos contar uma história, que um dia chegámos a uma terra chamada Cabal Cimeiro, eu e o Manuel, e íamos colocar uma imagem, e estava lá uma senhora com umas ovelhas e com umas cabras. E nós, enfim, escondemos ali. Aliás, da primeira vez que lá fomos, cumprimentámos a senhora, e depois nós não queríamos que ela visse, nós estávamos ali a meter câmaras, e colocámos as câmaras lá perto desse canto. Um mês depois, quando lá voltámos, fomos verificar se a senhora lá estava, para ela não estar ali propriamente, para não estarmos a dar nas vistas, e passámos. Quando passámos, entramos lá numa zona densa, de um carvalhalzinho, e de repente começamos a ouvir barulho. Começamos a dizer, olha, afinal a senhora está ali. Começámos a ouvir vozes, depois começámos a ouvir ovelhas, começámos a ouvir aquelas sinetas, aqueles chocalhos que as ovelhas e as cabras têm, mas depois de repente, lá estamos mudou de sítio. Depois a seguir, voltou a mudar de sítio. Bem, chegámos à conclusão que aquilo ia ser um papagaio que imitava a senhora e as cabras e as ovelhas, e nós completamente convencidos. Portanto, isto foi uma história que nós achámos tão extraordinária, mas tão estranha, que eu agora me lembrei de contar, porque é uma coisa que eu, quando penso neste projeto, não há vez nenhuma que eu não me lembro. Já agora, eu também não tenho publicidade no YouTube, para a gente descansar, mas se quiserem, portanto, todos estes vídeos, todo o nosso projeto, nós fizemos eu tenho um canal no YouTube, fizemos 14 vídeos, eu em conjunto com o Manuel fizemos 14 vídeos, estão aqui se quiserem, é só para o Alberto Mesquita no YouTube, tu deve apanhar o meu nome, e depois temos uma lista de reprodução que é Em Busca do Gato Bravo, que tem lá os vídeos todos. Portanto, se alguém der ao trabalho, que eu não recomendo, porque é uma dose demasiadamente maciça, se alguém que veja os 14 vídeos, vê tudo o que fizemos. Eles têm sempre a mesma estrutura. A primeira é nós andar no campo, e a segunda parte é a fauna que filmamos. E pronto, nós temos o projeto do Gato Bravo, que combinámos, eu e o Manuel tínhamos dar um nome, que é Projeto Artemis, não é o Gato Bravo, é uma série de outras ideias que temos em mente, para além do Gato Bravo, Artemis, porque é a deusa grega da caça e da vida selvagem e tal, e também, se alguém nos quiser contactar, este endereço projetoartemis@gmail.com está disponível. E é tudo. Muito obrigado. Olha, primeiro que tudo, os meus parabéns, que eu acho que foi incrível, super interessante. Temos aqui algumas perguntas, portanto, se calhar vou disparar aqui, se não se importarem. Força. Então, Maria João Marques diz que viu na imagem da região que andam à procura do gato bravo, que está a incluir o Pedrógão Grande. Diriam que os grandes incêndios que aqui houveram há alguns anos provocaram uma grande perda no número de gatos bravos? É assim, nós andamos por essa zona, mas não fizemos um esforço de armadilhagem muito grande, precisamente porque a zona está uma desgraça, está muito degradada, e o grande fogo foi de facto há pouco tempo, portanto toda aquela zona ainda está num processo de recuperação ecológica que se prevê lento e nada animador, uma vez que as espécies exóticas invasoras estão a dominar altamente a área,
e a sobrepor-se à regeneração muito mais lenta da floresta nativa. E de facto, eu creio que toda a meso ou megafauna daquela zona ficou seriamente afetada pelos incêndios. Portanto, se a minha esperança em encontrar gato-bravo ali antes do incêndio já era perto de nula, após o grande incêndio, para mim, creio ser impossível mesmo ainda haver gato-bravo nessa região. Não sei se concordas comigo, Alberto. Totalmente, sim. Aqui o nosso Simão pergunta-se, aliás, sim, pergunta se querem dar algumas sugestões de isco ou tipo de isco para algumas espécies. Falar, Alberto. O único que eu conheço e que é utilizado cientificamente é extrato de valeriana para os gatos, porque é conhecido, e há produtos até para os gatos. Eu não tenho gatos, mas conheço pessoas que têm e que já conheciam a valeriana, portanto isso para os gatos em específico. Depois, o que vejo, assim, uma coisa um bocadinho mais, quase diria, manhosa, vejo gente que usa do género umas latas de conserva, coisas deste género, mas tudo coisas que eu não recomendo, não é? Aliás, eu acho que o ideal é, de facto, não usar engodos, a menos que haja uma boa razão para isso. Nós não usamos, simplesmente, eu nunca usei, simplesmente. Alberto, deixa-me só acrescentar aquilo que disseste, uma experiência pela qual eu passei para aí há coisa de 5 anos atrás, quando aqui nas imediações da zona onde eu vivo apareceu um cãozinho preto abandonado, e ele tinha medo das pessoas, então eu tinha que ir à floresta deixar-lhe comida todos os dias até ele dar alguma confiança que nos permitisse arranjar os novos donos que o adotassem. E então eu deixava-lhe a comida numa tacinha na floresta, que era onde ele estava. E vinha perceber que, para além dele, que comia a ração, também agradeciam a minha boa ação e boa vontade as raposas, os saca-rabos e as ginetas. Portanto, eu acabei por ver diretamente estas 3 espécies e ir ao local onde eu deixava comida ao cãozinho. Portanto, mesmo ração de cão, ração de gato, acabam por ser alimentos que atraem os mesocarnívoros no geral. Obrigado. Francisco Teixeira pergunta onde se pode adquirir as câmaras de fotoarmadiagem, qual o seu valor e o que devemos ter em conta quando aplicamos esta técnica. Eu penso que em parte o slide, de qualquer maneira, só para ser objetivo, por acaso a pessoa não está a ter sido depois, portanto há aí um slide, e eu recomendo aquele site solnatura.es pelas razões de ser em Espanha, por causa dos portos, por causa da ausência de custos alfandegários, e lá está, varia muito. Para mim o melhor compromisso está nas câmaras de 180 e tal euros, 200, em que não são o melhor da qualidade da imagem possível, e são o mais barato possível, embora não sejam baratos, como é óbvio. Alberto, assim, para quem se quer iniciar, também uma câmarazita da Amazon, talvez... Sim. Não, é verdade. O Manuel tem toda a razão. Eu estou a dizer isto, mas não fiz a ressalva, que é, se é para começar, mais vale começar com os 30 e tal euros ou 40. Porque a pessoa há ali uma fase de aprendizagem que não vale a pena, de facto, começar logo por uma câmara boa. Acho que é melhor. Até porque, enfim, há riscos reais das câmaras serem roubadas. Isso é era mesmo isso que eu ia dizer, Alberto. Há riscos muito reais. Muito reais. Eu tenho vários amigos meus que me perguntaram onde é que podiam adquirir câmaras, se eu lhes dava dicas para eles se iniciarem na armadilhagem, e para aí 50% dos que demonstraram esse interesse e que depois efetivamente compraram uma câmara, para aí 50% deles ficaram sem a câmara nos primeiros 2 meses depois de a terem começado a pôr no campo, roubada. Por isso, se calhar, até pelo menos uma pessoa ter percepção do que é um trilho só de animais e o que é um trilho onde passam animais, mas também pessoas, e eventualmente caçadores, só essa percepção de espaço acho que leva algum tempo a ganhar, e nós hoje em dia já dominamos isso de forma bastante satisfatória, mas para quem cai no campo de paraquedas acredito que seja difícil de se aperceber
disso, e isso é um fator muito importante para selecionar um local seguro para colocar as E a câmaras. probabilidade multiplica muito na altura da caça, Certo. porque triplica ou multiplica muito, e até eu conheço um caso, infelizmente comigo, em que a desculpa é do género os caçadores acham que são caçadores furtivos que põem lá as câmaras. Portanto, a desculpa, e é capaz de ter um fundo de verdade, não estou a dizer que não, ou seja, zonas de caça associativa, aparece lá uma câmara que não é de nenhum dos associados, e a tendência para pensar é que pode ser um caçador furtivo, e portanto tiram-na. Pronto, por causa disso é que nós também metemos o letreiro, e recomendo isso, o letreiro, recomendo mesmo uma pessoa colocar um letreiro a dizer porque é que lá tem a câmara, e a pedir para não levarem a câmara. Francisco pergunta também se será possível que a população desta espécie de felino cresça, à semelhança das recentes notícias holandesas. Vamos lá. É assim, para responder essa pergunta, eu acho que precisava de conseguir compreender melhor o que é que levou efetivamente à regressão do gato bravo em território português, e precisava também de saber se essa regressão já estancou ou se continua em curso, porque de facto, hoje em dia, a única coisa que se sabe é que a espécie ainda permanece de forma minimamente consistente, com populações minimamente viáveis, praticamente só em populações transfronteiriças, ou seja, ao longo da fronteira, nomeadamente Gerês, Montezinho, ali a zona depois do Tejo Internacional, Val do Guadiana. Portanto, se esta espécie pode regressar aqui, nomeadamente à região onde nós desenvolvemos este projeto, eu gostava que sim, mas aparentemente as populações minimamente consistentes já estão tão distantes que eu, infelizmente, não tenho grande esperança, pelo menos num futuro próximo, mas há sempre espaço a alguma surpresa. Seria bom. Não sei, Alberto, se queres acrescentar alguma coisa. A única coisa que posso acrescentar é que, por acaso, antes de começar aqui este webinar, estávamos a falar sobre o lince, e uma coisa que me causa alguma esperança é que eu suponho, isto é uma suposição, uma vez que o espaço vital do gato é grande, eu acredito que possa acontecer com alguma velocidade, não é? Há a esperança que não seja em muitos anos, se houver uma recuperação, que talvez essa recuperação possa ocorrer com alguma velocidade. Mas é só esperança, não tenho nenhuma informação adicional. Eu lembro de falar com uma pessoa eu e o Manuel fazemos parte de uma associação, que o Manuel é presidente, que é a meu voz, e há lá uma sócia e faz parte dos corpos sociais, que é a Miriam, que sabe tudo sobre gatos, que é doutorada em biologia, não sei, em várias coisas, que conhece muito destes assuntos, e uma das coisas que ela diz é que pode ser uma das doenças dos gatos. Eu não estou minimamente à vontade para falar disso, mas ela fala, por exemplo, na coriza, eu não sei o que é, mas quando ela me fala é daquelas doenças, ao que parece, uma doença que é capaz de dizimar 70% a 80% da população de gatos, o que pode transformar uma população que era viável antes, se é afetada por uma pandemia, que é uma palavra agora que se usa muito, por uma pandemia dessas, isto pode ser o suficiente para, morrendo 80% dos gatos, os outros 20 já não serem viáveis, simplesmente. Mesmo que não mate todos, já não são viáveis. E, portanto, não morrem todos, mas a prazo, em 20, 30 anos, não houve, a população tornou-se inviável. Eu não sei se isto tem algum fundamento, é possível, isto faz sentido, baseado numa pessoa que sabe o que está a dizer, eu não tenho conhecimento. Mas não me surpreende que tenha havido uma doença como houve tantas outras, como a mixomatose, a febre hemorrágica, que fizeram grandes estragos nos coelhos, mas que os coelhos têm outra capacidade de recuperação. E isso que tu dizes, Alberto, integrado num cenário já pouco favorável, nomeadamente através de todos aqueles fatores que eu já falei há pouco, nomeadamente hibridização com o gato doméstico, fragmentação do habitat, degradação do habitat, declínio das principais presas, tudo isso em conjunto, se acontecer um desses cenários, pode ter sido a machadada final, não é? A próxima questão é uma que eu coloquei quando falaram das funcionalidades da câmara.
que tem a ver em relação à potência da bateria, porque penso que não falaram nada sobre a bateria. Eu estava curioso de quanto tempo é que é capaz de durar a bateria enquanto ligada. Agora eu sei que também há programação diurno e pronto, e isso vai influenciar bastante o tempo da câmara enquanto ativa, mas fiquei assim curioso da capacidade. Manuel, queres responder? Ou... Força, Alberto, acho que podes responder, se quiseres. Os números que eu vou dizer não são de experiência, não tenho à frente, mas eu imagino que, como há muitos elementos que contribuem, eu vou dar um exemplo, que é, se eu colocar baterias não recarregáveis, porque são 8, cada máquina tem 8 baterias, 8 baterias não recarregáveis, e fizer vídeos de, digamos, 30 segundos, e haver uma proporção ali quase metade entre noite e dia, e em cada dia houver 10 vídeos ou 15 vídeos, a câmara aguenta 6 meses. Agora, agora, tudo isto é variável. Porquê? Porque se eu, em vez de fazer vídeos de 30 segundos, passar para vídeos de 1 minuto, de repente isto passa para metade. Pois. Se eu, em vez de 10, 15 vídeos por dia, aquilo começar a produzir aos 30, reduz para metade também. E depois, às tantas, a limitação pode ser também o cartão de memória. Na realidade, o cartão de memória não é necessariamente, porque estas câmaras dão até 512 GB. É claro, é muito difícil encher 512 GB, porque os cartões são caros, também ninguém usa. Toda a gente usa 32, que é um compromisso interessante. E, portanto, 32 em condições normais, porque nós estamos habituados a olhar quando deixamos, que é 1 minuto, sem intervalo, etc. Enfim, toda uma série de características, temos 300 vídeos. Isso dá-nos para 2, 3 meses, normalmente, exceto quando uma pessoa faz um erro, que é, por exemplo, deixa ali um raminho a abanar em frente ao erro quase principiante, mas às vezes fazemos. Deixamos um ramo ali a abanar em frente à câmara e aquilo é só para o dispositivo. Portanto, correndo tudo bem, sendo tudo aqui, por exemplo, as câmaras que estiveram em Montesinho, que apanharam o gato, estiveram lá 3 meses e chegaram, uma teve um problema e encheu, mas as outras 4 estiveram lá 3 meses e em média a bateria, quando regressou, estava entre 45% e 70%. Portanto, ainda dava outros 3 meses em muitos casos. Ok, muito obrigado. Francisco Teixeira pergunta se estão a produzir algum artigo científico. Não estamos. Pronto, aí tens, Francisco. João Folgado pergunta Já se agora tem... só um pequeno pormenor. Temos um objetivo que não fizemos, mas que talvez um dia consigamos fazer, que é, conhecem aquela plataforma que é o eNaturalist? Conhecem? Ou aquele Biodiversity for All? Sim, também. Ali é possível, até de forma maciça, se nós tivéssemos tempo, nós temos as coordenadas de todos os sítios, de todos os vídeos, portanto, correr ali os vídeos um a um, identificar a espécie e carregar em massa. Portanto, aqui nos meus registros, tem 1500 registros destes, nunca carregámos para lá, mas há esse objetivo de carregar, não sei, neste momento deveríamos ter 3.000 vídeos, 3.000 identificações, mais, 3.000 identificações pelo menos ou mais de espécies identificadas num determinado sítio com as coordenadas geográficas, e poderíamos pôr essa informação no eNaturalist e pronto, isso é que fosse útil. Pode ser que ao dizer agora isto, pode ser que isto nos obrigue, nos esforce um bocadinho a fazer. Já era fantástico. João Folgado pergunta se tem a intenção de alargar o projeto a outras regiões do país. Não seria mau, não é, Alberto? Ela é que é a pessoa que tem estas ideias boas. Pois. Não, é assim, obviamente nós desenvolvemos este projeto aqui por uma questão de proximidade geográfica e por esta ser uma região onde nós já nos movimentamos bem e que conhecemos relativamente bem. Não tendo tido sucesso aqui, e uma vez que isto exige alguma dedicação e obviamente alguma despesa, eu creio que não temos, pelo menos na calha para já,
um projeto de busca pelo gato montês noutra região, porque isso implica, obviamente, um tipo de deslocações diferente daquilo que fizemos, para mais longe, mas teremos, se não o fizermos, teremos certamente outros projetos na calha, Alberto. Acho que sim. Acho que sim. Simão, teve um bocado ausente a meio do webinar, então está aqui na dúvida, mas notaram algum tipo de substrato arbóreo onde apanhavam mais animais? Pinheiros, matos, prados? Ok, boa pergunta. Alberto, não sei se queres responder, Não, mas não. assim, muito, Pode. muito de repente, eu diria que, mas quero ver se concordas comigo, Alberto. Eu acho que os melhores sítios que encontramos foram carvalhais, maduros, adultos, com subbosque abundante em múltiplos arbustos nativos, integrados em paisagens pouco perturbadas, pouco fragmentadas e com um mosaico interessante, nomeadamente campos agrícolas de pequena dimensão, pastos, agricultura tradicional. Depois, esse tipo de paisagem integrado com bosques muito bem conservados, eu creio que foram os sítios onde nós registámos tanto maior diversidade como maior quantidade de espécies, tanto de ungulados como de mesocarnívoros. Não sei o que é que achas, Alberto? Sim, em termos de diversidade, certamente. Acontece um pormenor, que também penso que estás de acordo, Manuel, que é, às vezes temos sítios fantásticos em termos de biodiversidade, de arbustos, subarbustos, de todas as camadas, tudo aquilo está perfeito, tem uma diversidade enorme, só que às vezes tem uma coisa que é uma grande vantagem, mas que ao mesmo tempo para isto é mau, que é, às vezes é possível aos animais andarem livremente, ou seja, debaixo de um carvalhal, às vezes aquilo tem espaço, não é? Tem espaço. E isso faz com que os animais possam circular livremente, e quando digo circular livremente, desde a doninha, até não digo ao veado, mas também, mas ao corso. E isso torna-nos um bocadinho mais difícil, pois nesses sítios os trilhos não são tão bem marcados. É verdade. Portanto, onde nós realmente encontramos maior densidade, é tudo aquilo que estamos a dizer, portanto, toda essa qualidade do ponto de vista da conservação, mas depois às vezes com zonas muito densas, onde os animais, pelo menos os maiorzinhos, só são levados a passar em trilhos específicos. E aí então aquilo é todos os dias, todas as espécies. Aliás, há zonas mesmo boas, onde aquilo passa tudo. Não é? Passa desde o corso até a gineta, a raposa, o jogador, passa tudo, não é? Houve sítios onde cumprimos o pleno de todos os clássicos, certo, Alberto? É verdade. Bom, quer dizer, temos que tirar do clássico, obviamente, a lontra, porque claro. Pode, não é? Mas à parte da lontra, há sítios onde passa tudo, alguns sítios até viado. Alguns sítios até viado quando são mesmo melhores. Portanto, e isso há uma relação clara, mas mesmo o mais clara possível, entre a qualidade do habitat e a biodiversidade. Quer dizer, isso é absolutamente inquestionável. Ok, obrigado. Simão também questiona aqui o tempo mínimo de disparo, meio segundo, a distância máxima de captação para obter os resultados razoáveis. Alberto. Sim, o tempo mínimo de disparo, as máquinas são sempre um bocado mentirosas, porque dizem que aquilo dispara em meio segundo, 0.1, isso não é verdade. Não é verdade. Na realidade, o que eles conseguem é, como o ângulo da câmara é da ordem de 45 graus e o sensor às vezes é de 120, a máquina, quando detecta o movimento, antecipa, ou seja, filma uma coisa e antecipa o movimento. E como antecipa o movimento, aquilo às vezes parece que é instantâneo. E não é instantâneo, porque se o animal vier de frente, se vier mesmo de frente, aquilo demora ali um segundinho e meio, que depois se reflete. É notório. Quer dizer, é notório. Distância máxima, pronto. Aquilo ao pé, a 10 centímetros, não fica tudo desfocado, a 20 centímetros. Quanto é que será, Manuel? 30 centímetros, 40, não sei. Estás em medo, não é? Talvez até mais para os 40. Mais para os 40, sim.
E a partir de uma certa altura, a partir de mais de 10 metros, detectar, lá está, as máquinas para vender gostam de dizer isso, detecta long range, não sei o quê, tipo 20 metros e 30, depois também não tem muito interesse, pelo menos para nós não tem muito interesse andar a apanhar veados a 20 metros. Mas olha que eu acho que somos capazes de já ter câmaras, ter detectado veados talvez a 25 metros, não? Sim. 20 metros, 20, 25. Lembras-te quando estivemos lá na Serra da Lousã a apontar para um estradão lá ao fundo? Sim. Claro que essa distância de detecção depende, obviamente, do tamanho do sujeito. Se vai apanhar um veado a 20 ou 25 metros, obviamente que não apanha uma doninha a essa distância. Sim. Pois não, e nesse aspecto são capazes de cumprir, quer dizer, não tem muito interesse para nós andar a filmar coisas a 25 metros, mas sim, faz sentido. 25 metros, talvez, 25. Se for um sujeito grande, claro. Claro. Obrigado. Francisco pergunta se existe alguma comunidade portuguesa de fotoarmadilhagem. Não conheço. Espanhóis há duas, que eu saiba. Certo ou não? Certo, exatamente. De portuguesa também não conheço. Os espanhóis já praticam isto um bocadinho mais do que nós e já há vários grupos no Facebook de armadilhagem fotográfica em Espanha. E vale a pena. Um chama-se, é um grupo, creio que é fechado, mas qualquer pessoa pode entrar, eles aceitam. Chama-se Ideias de Fototrampeo. Ideias de Fototrampeo. Obrigado. João Oliveira pergunta agora se é necessária uma autorização para a fixação da câmara. Por acaso, foi engraçado porque acho que foi o ano passado, no dia 1 de Abril, numa comunidade destas de fotoarmadilhagem apareceu essa notícia. Mas era uma piada do 1 de Abril. Portanto, mas que era preciso, ia sair legislação para regular, mas era sempre pronto. Agora, é evidente que se aplicam-se outras regras, como privacidade das pessoas, não é? Mas é quase um problema não existente, porque quem se puser a filmar pessoas, a probabilidade de lá ter a câmera na semana seguinte é quase nula. E portanto, mas quer dizer, eu nunca senti esse problema, porque as câmaras que nós pomos é em sítios onde, por acaso, há exceções. Uma vez tivemos às vezes até aparece nos nossos vídeos, em 2 casos apareceram nos nossos vídeos pessoas que resolveram fazer brincadeiras com a câmera e a dizer adeus e fazer coisas divertidas para a câmera. Mas não. Colocámos câmaras em áreas protegidas aqui na região, não é? Na perspectiva de ser uma área protegida, não é? Pois não sei, mas aqui na região nós nunca colocámos câmaras em áreas protegidas, portanto isso nunca se colocou. Eu suponho que é omisso, pelo menos, enquanto as pessoas não exagerarem ou não forem intrusivas com isto, penso que não há risco. Agora, claro, de repente toda a gente começa a fazer a armadilhagem fotográfica, começa a andar pelos sítios mais remotos nos parques naturais, é que isto é capaz pode um dia acontecer, pode haver alguma restrição. O Simão colocou agora este comentário que na minha passagem pela FCUL, um dos professores que abordou a fotoarmadilhagem falou sobre a necessidade de informar o ICNF sobre a duração e localização da colocação dos equipamentos. Ok. Mas se calhar era só em áreas protegidas. Eu já foi há alguns anos, mas eu lembro-me que falou que não era pedir licença, mas era informar onde é que ele ia estar. Eu creio que é em áreas protegidas, Simão. Não te posso dar a certeza absoluta, mas eu creio que é só em áreas protegidas. Eu tenho a ideia até que em alguns regulamentos, até houve estas discussões na internet, que quase que tirar fotografias quase que precisava de autorização. E, por exemplo, em relação a drones, também esta questão em relação a drones ainda é muito mais intensa, não é? Aliás, as autorizações dos drones têm uma série de características fora das áreas protegidas, e nas áreas protegidas a ideia que eu tenho é que, por regra, é preciso de facto pedir ao ICNF, às direções dos parques, não é? Também do Simão
penso que seja a última questão, e acho que é uma interessante. Acham que há possibilidade, e como, de melhorar a simbiose entre a conservação e monitorização da natureza e a caça, através da fotoarmadilhagem? Fala, Alberto. Fala. Eu acho que sem dúvida, até porque as câmaras de fotoarmadilhagem têm como, pelo menos em Portugal, creio eu, para além da comunidade científica, têm como grande público-alvo o mercado da caça. Portanto, há muita câmara de fotoarmadilhagem a ser vendida para a prática da caça, nomeadamente para o controle de espécies em cevadores, nomeadamente javalis, e claro que se os caçadores o fazem para os seus fins, obviamente também acabam por registar outra fauna que não será propriamente, que não fará propriamente parte do leque de espécies-alvo que lhes interessam, mas que obviamente poderão recolher informação com importância e com relevância científica. Nós vemos isso, por exemplo, nas zonas onde o lince foi libertado, reintroduzido, ali no Vale do Guadiana. Foi feito, como vocês sabem, em grande parte em zonas de caça ativas e geridas, e obviamente que neste tipo de intervenções e de projetos de reintrodução é importante ter comunidade científica e os caçadores a remar para o mesmo lado e a trabalhar em cooperação. Por isso, sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado, eu acho que já não há mais questões, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Se não, passo a palavra ao Simão. Obrigado, Hugo. Era só mesmo então para agradecer a vossa disponibilidade, Manuel e Alberto. Eu acho que toda a gente que esteve aqui percebeu não só a pertinência do que vocês vieram aqui falar, Deixa de ouvir o Simão. Pois está a questionar se era o único, parece que estamos todos sem ouvir o Simão. Só aguardar aqui um momento. Eu creio que ele ficou sem internet, porque ele já não se encontra na reunião. Parece. Vamos ver se ele volta, mas qualquer coisa, já tenho os agradecimentos por parte da Lorambi e também por parte da nossa página Biologia Factos, e esperamos receber mais notícias de futuros projetos desta grande parelha que hoje aqui tivemos, que foi muito boa esta palestra, e vamos ver se o Simão volta ou não, se ele tem vontade de fazê-lo, que se calhar a internet falha abaixo. Obrigado nós pela oportunidade de poder partilhar convosco esta grande aventura. Também, muito quero agradecer. É mesmo muito, muito agradável estar aqui hoje. Para quem estiver interessado, eu há uns minutos meti o link que vai diretamente para o canal de YouTube e para a lista de reprodução mesmo sobre o tema do gato bravo. Se tiverem curiosidade em seguir num a posteriori o projeto, de qualquer dos modos, vamos ver. Se o Simão não aparecer, vemos todos na quinta-feira, não é? Que vamos ter aqui connosco as florestas.pt. E pronto, até lá. Se o Simão entretanto aparecer. O Simão diz que não deve conseguir. Foi mesmo abaixo, portanto, se quiseres aqui encerrar. Pronto, então damos por terminada esta incrível palestra. Esperamos mesmo. Muito obrigado. Ver-vos a todos na quinta-feira. Já sabem, podem ir ao Instagram do Biologia Factos e também da Lorambi. Votem
também no orçamento participativo que a Lorambi está pronto, a concorrer. Obrigado, Manuel e Alberto, e obrigado a todos. Até quinta-feira. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos.